Beleza, pessoal, vamos agora para o segundo bloco. Agora a gente vai falar sobre o processo de gerenciamento de liberação e implantação, tá? Então, esse processo ele é muito importante porque é uma fase onde vai ter que o gestor autorizar, liberar aquela mudança para implantação efetiva, tá? Então, esse processo ele tem esses propósitos aí, ó. Construir e testar e entregar a capacidade de prestar o serviço, né, especificado pelo desenho. Então, lá na fase de desenho, através da sua saída, que foi o pacote de desenho, gerou-se o quê? Gerou-se informações suficientes para que essa demanda chegasse na transição. Agora, a gente vai construir, vai testar e entregar algo, né, uma capacidade maior de um determinado serviço. Vai garantir que os testes ocorram através dos processos de validação e testes de serviço, que é outro processo, tá? Então, a liberação e implantação é a gente ter as atividades de construção, teste e entrega já em fase de execução mesmo, a gente fazendo o trabalho. Por quê? Porque numa fase, aliás, não posso dizer fase, né? Num processo anterior, alguém autorizou que isso fosse iniciado. Então, vou construir um prédio, alguém vai ter que liberar recurso financeiro, vai ter que liberar, autorizar para mim que eu implemente, que eu construa, que eu teste, faça, né, num ambiente de TI, né, que eu desenvolva o sistema, construa o sistema, que eu teste, né, que eu coloque, entregue isso aí como sendo um produto. E essa liberação ela é condicionada a uma aprovação. Alguém tem que avaliar se aquilo tem um retorno financeiro, se a gente tem questões relacionadas aí à utilidade e garantia para serem atendidas. Então alguém tem que validar isso daí. Isso aí é feito pelo processo de validação e teste de serviço. Ou seja, foi validado, foi testado que aquele serviço vai ser útil estrategicamente, financeiramente, né? E aí é liberado para implantação. Certo? Esse processo de liberação e implantação não é responsável pela autorização da mudança. Isso aí tem que ficar bem claro, pessoal. Tá? Isso daí, ele é feito, essa autorização, quem autoriza é o gerente de mudança. O gerente de mudança é quem tem a autoridade, ele é o dono do processo de gestão da mudança. Tá? Então, ele é quem aprova como dono, auxiliado pelo comitê de gestão de mudança, né? Nesse contexto, que aí ele vai ter lá o processo de validação e teste de serviço para que ele avalie essas garantias que a mudança vai ocasionar, né? Vai fornecer. Tá certo? Ainda sobre esse processo de gerenciamento, de liberação e implantação, tem alguns conceitos interessantes que a gente precisa saber. Tá? A liberação em si, tá? Ele é uma ou mais mudanças em um serviço de TI que são construídas, testadas e implantadas ao mesmo tempo. Então, esse é um conceito que está lá no livro de referência de ITIL, né? Guia de referência da ITIL. Por que esse é um conceito importante? Porque ele pode ser explorado, pode cair exatamente assim na prova. Tá? Ele é uma ou mais mudanças em um serviço de TI que são construídas, implementadas, tá? Testadas e depois implementadas. Né? Então, a liberação é uma liberação formal, uma autorização formal para que a gente faça a mudança. A gente construa ela, a gente teste e a gente implemente. Tá certo?
uma unidade de liberação, faltou botar em negrito aqui, né? É a parte do serviço ou da infraestrutura que é incluída em uma liberação, tá? Então, em uma liberação, é lógico que eu vou ter diversos itens de configuração, né, a serem mudados, né? E eu vou ter uma unidade de liberação como sendo um elemento, um aspecto da liberação. Então, uma liberação, eu vou ter, numa forma mais ampla da mudança, tá? Eu posso ter unidades separadas. Por exemplo, a minha mudança ela vai ocorrer na forma global da mudança por completo. Eu posso ter unidades de liberação, que seria, eu libero uma parte, tá? Aí essa liberação passou por uma aprovação, né, uma validação, teste, e foi aprovada aquele pacote, aquela unidade de liberação. Depois eu posso ter outra, e assim sucessivamente. Várias liberações, ao passo que eu posso ter no final a mudança toda implementada. Tá? Aí, uma unidade de liberação pode ser um servidor, uma infraestrutura, um serviço específico, tá certo? Então, ele pode ser condensado, essa unidade de liberação pode ser condensada em um pacote. Tá? Esse pacote de liberação, tá? Que vai ser uma liberação individualizada ou uma coleção de diversas unidades de liberação, tá? Que vai fomentar aí a construção, teste e implementação. Tá? Claro que em uma única versão. Então, quando se trata, por exemplo, de uma mudança no contexto global, eu posso ter um pacote de liberação, tá? Que vai ter diversas unidades dessa mudança, tá? E é uma única versão de liberação. Tá? Então, por exemplo, vou construir um software ou alterar ele em produção. Quando ele passar pela mudança, a gestão de mudança, eu vou pegar todas as unidades de liberação, ou seja, todos os itens de configuração que compõem uma unidade de liberação, tá? E eu posso ter esses vários conjuntos, essas várias unidades de liberação compondo um único pacote de liberação, que aí é a liberação, a mudança com um pacote completo, né, o global, tá certo? Que é uma versão única ali. Eu vou ter o desenho de liberação, tá? Então, esse desenho de liberação são diferentes abordagens para a implementação dessa liberação. Então, eu tenho a Big Bang, tá? Ela é uma explosão de liberação, então a gente vai ver mais na frente, mais detalhado. Eu tenho ali uma mudança que é para ser feita, eu vou liberar. Eu posso explodir ela para diversos usuários. Tá? O usuário não tem nenhuma autonomia, ele vai receber aquela mudança lá. Tá? Quando eu tenho a faseada, tá? Eu tenho etapas, não é explodido de uma única vez. Tá? Eu tenho etapas a ser seguida. Então, os usuários vão receber essas interações aos poucos, essa mudança é aos poucos. Tá? Eu tenho a abordagem pull e push. Então, push e pull, né? Tanto faz a ordem aí. Quando eu falo push, o pessoal, até tem uma brincadeira, né? Que o pessoal que estuda inglês aí, o pessoal pensa logo que é puxar, né? Mas o push é o inverso. O push é empurrar, né? Push. E o pull que é puxar, tá? Então, isso aí é em relação à liberação, como é que ela vai ser disponibilizada, né? Vai ser empurrada para os usuários ou vai ser colocada à disposição para o usuário pegar, né? De um local central. Eu tenho uma abordagem no modelo em V, tá? Que é uma ferramenta, tá certo? Para mapear os níveis de configuração que estão em construção ou em teste, tá? Para eles serem implementados de fato. E aí, de um lado, eu vou ter as especificações daqueles itens de configuração, e do outro lado eu vou ter as atividades. A gente vai ver aqui, vai ficar mais fácil para a gente avaliar.
Então, sobre a abordagem do desenho de liberação, a gente vai falar sobre o Big Bang, né, versus a faseada. Então, na Big Bang, o que é que eu tenho? A liberação ela é explodida para todos os usuários de uma única vez. Na faseada, ela é liberada de forma modular, gradual, para todos os usuários. Qual que é o impacto disso, né? No Big Bang, o tempo de implementação ela é menor, é só explodido, né? Pá! Então, de uma única vez, todo mundo recebe a mudança. Já na faseada, a implementação ela é feita em etapas, né? É modular, em ondas sucessivas. Então, talvez os usuários tenham essa percepção dessa mudança gradual, né? Tem ou não? Vai ter. Tá? Aí, ó, os custos da Big Bang é menor, né? Já na faseada é maior. Por que é maior? Porque você envolve mais pessoas, tem custo não só financeiro, mas custo de esforço, tá certo? Eu botei curso, né? Aqui é custo. Vou corrigir aqui, tá, pessoal? Então a gente tem custo maior, tá? Na Big Bang, a gente tem o usuário deve estar treinado para a modificação já toda ela pronta. Então o que acontece? A Big Bang é uma mudança de uma única vez. Então isso vai impactar para o usuário. Ele tem que estar treinado para toda aquela mudança. Então se a mudança for muito grande, a gente tem que ter o usuário sabendo operar toda aquela mudança. Se eu estou fazendo faseado, talvez a gente vá dando em doses homeopáticas ali esses treinamentos para os usuários, né? Então eles devem estar treinados para cada fase dessa mudança, né? Já que ela está sendo em ondas sucessivas. Eu posso ter o Big Bang aqui com detalhes talvez sendo ignorados aí, porque quando a gente faz uma explosão, né, o Big Bang, talvez a gente deixou de ver alguma mudança, de algum risco, avaliar algum aspecto que talvez ele só tivesse sido apresentado se a gente estivesse fazendo em ondas sucessivas, né, em várias iterações. A gente ia ver o usuário dando feedback e tudo mais. Né? Então, na fase faseada, tá, eu tenho que os riscos já são mais mitigados. Tá? E são mais plotados, mais identificados. Tá certo? No Big Bang, não há tempo para ajustes. Para muitos ajustes, né? Não há tempo para muitos ajustes. Já na faseada, não há tempo para essa melhoria da liberação. Desculpa aqui, pessoal. Tá errado aqui, né? Há tempo. Há tempo para a melhoria da liberação. Tá? Tirei esse não aqui. Então, por quê? Porque existe o amadurecimento, né? Dessa transição de forma faseada. Já na abordagem push e pull, tá? No push, que é empurrar, né? A liberação vai ser empurrada para os usuários a partir de um ponto central. Já no pull, que é puxar, a liberação ela vai ocorrer através do usuário puxando de um local central, só que, por exemplo, aqui através de um download para ele. Então, notem o seguinte, que na push, a liberação ela é compulsória, ela é obrigatória para todos os usuários. Eu estou empurrando para todo mundo. Então, os usuários vão ter essa percepção. Já na liberação por pull, que o usuário ele tem o poder de baixar a hora que ele quiser essa mudança, então ela é opcional, pode ser obrigatória, tá? Mas é o usuário quem a mudança em si, ele só vai ter os benefícios da mudança se ele instalar ela, se ele implementar. Se ele não implementar, ele não vai ter essa alteração, essa mudança. Tá? Já a abordagem relacionada ao modelo em V, tá? A gente, quando faz a gestão da liberação e implantação, a gente tem esses 5 níveis aqui, tá? No modelo em V, onde à esquerda eu vou estabelecer as especificações. Tá? Já no lado direito, eu tenho as atividades que eu tenho que realizar para cada uma dessas especificações. Então, por exemplo,
no primeiro nível, eu tenho aqui, ó, definir os requisitos de negócio. Tá? Para que eu faça isso daí, eu tenho as atividades, tá? Para validar os pacotes de serviço, as ofertas e os contratos. Eu tenho que fazer isso daí como atividade. Tá? Então, esse nível é o nível estratégico, é o nível lá em cima, ó, de contratos, de apoio, pacotes de serviço, tá certo? A gente tem aqui, ó, no segundo nível, a definição de requisitos de serviço. Essa definição de requisitos já é um nível tático, né, puramente. Nesse momento, eu estou no desenho. Por que, pessoal? Estou no desenho aqui. Porque eu tenho, olha os requisitos de nível de serviço. Projetos aqui, ó, relacionados ao acordo de nível de serviço. Notem que a gente está na fase de transição, né? A gente está na fase de transição. Mas a transição, como o estudo da garantia de minimizar os riscos, né, de construir uma solução, eu vou ter que avaliar os aspectos aqui relacionados aos requisitos aqui que foram levantados, né, lá pelo desenho, sobre os aspectos do nível de serviço. E esses critérios aqui, esses critérios são relacionados aos planos de aceitação do serviço. Ele deve ser levado em consideração na transição. Por quê? Porque quando foi desenhado e tem lá os requisitos do serviço, né, os acordos de nível de serviço, eu tenho parâmetros de qualidade e garantia, de utilidade e garantia, para poder fazer os testes de aceite do serviço. Não é isso? No segundo nível aqui, no terceiro nível, aliás, eu tenho a solução de desenho de serviço, onde eu vou ter lá os critérios, tá? Plano de operação de serviço. E aí, como atividade, eu vou ter lá, tá, teste de prontidão e teste operacional do serviço. Nesse momento aqui, eu vou ter aqui, ó, como das especificações, tá, o pacote de desenho do serviço, né? Ele já está incluído, por isso que ele fala aqui, ó, está incluído nessa etapa da liberação e implantação. E aí, o que eu tenho mais aqui? Modelo de serviço. Lembra lá que esse modelo de serviço aqui, tá? Faz parte das especificações, tá bem? Quando eu tenho uma requisição de mudança, eu tenho que levar em consideração o modelo de serviço. Tem um plano de capacidade e de recursos. Esse cara foi desenhado lá na fase de desenho, tá? Através do processo de capacidade, gerou o plano de capacidade. E aí, essas especificações aqui vão me auxiliar, tá, para teste de pacote. Esse teste de pacote e liberação é a minha aprovação. Tá? Para eu passar para a fase seguinte. Na fase... Aliás, eu acabei pulando aqui, né? Eu estou aqui, né? Então, eu vou ter o pacote de desenho de serviço e tudo mais, porque foi o que foi desenhado. E aí eu vou ter o teste de prontidão operacional. Tá? Quando eu tenho aqui a liberação do desenho, aí eu vou ter os critérios de... e planos de liberação, tá? E aí, efetivamente, o teste sendo realizado para fazer essa liberação aí. E eu vou ter o desenho da liberação e o plano de liberação, tá? Eu vou ter especificado já como desenvolver a solução de serviço, tá? E as atividades que eu tenho que desenvolver é testar os componentes e a montagem efetiva, tá? Aí eu posso empregar fornecedores internos e externos para essa atividade aí, tá? De testar os componentes e testar a montagem deles. Por exemplo, com a contratação de um serviço. E aí, por fim, no último nível, eu vou ter a construção e teste de componentes de serviço.
tá? E aí eu vou ter aqui realmente fornecedores fornecendo já esses serviços já implantados, né? Ponto de linha de base, tá? E níveis de configuração de teste. Esse relacionamento aqui, ó, isso é só legenda, né? Então, cada um entre esses níveis aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho, na primeira fase, lá no primeiro nível, eu tenho um ponto de linha de base. Então, a gente já sabe que a linha de base é um snapshot, né? É uma fotografia, um instantâneo, que eu vou ter em relação ao serviço, aos itens de configuração, tá? Então, quando eu produzo a informação, aquele conhecimento gerado, ele vai me gerar uma linha de base daquele ponto lá. Então, cada vez que eu avanço, eu vou ter esse snapshot aí, tá? Como um ponto que eu posso estar dando, retroagindo, né? Atividades, tá? Então, as atividades da liberação e implantação, eu tenho que o planejamento de liberação e implantação, tá? Que vai se preocupar com a criação de diferentes planos de produção, planos logísticos e de entrega dessa liberação aqui e implantação, né? Foi liberado e agora vai ser implantado, né? Então, as questões logísticas de compra de material, de desenvolvimento, logística de compra, né, da solução, a logística de desenvolver o contrato para contratar um fornecedor, um outsourcing. Isso tudo é logístico também, a logística de fazer o contrato, tá? E a entrega. Logística não está só relacionado a um caminhão cheio de coisa e transportando alguma coisa, não, pessoal. O conceito logístico é mais amplo, né? É a engrenagem do negócio. Então, o item 2 aqui, ó, construção e testes de liberação. Aí a gente vai ter aqui, efetivamente, a construção, teste e verificação do pacote de liberação para a biblioteca de mídia definitiva. Tá? A gente vai ter o gerenciamento da infraestrutura de serviço, documentação e liberação, aquisição e testes de item de configuração. A gente vai ter a implementação de fato, tá? Porque a gente já teve a liberação e a aprovação. Agora a gente vai ter que implementar. Ou seja, ó, o pacote de liberação existe, tá? Dentro da biblioteca de mídia definitiva e ele vai ser implementado agora em produção. Essa atividade ela pode ser implementada na forma do Big Bang, não é isso? Na faseada, no push ou no pull. Então, Big Bang, eu vou explodir compulsoriamente, o usuário vai ter que engolir. Tá? Na faseada, a gente vai fazendo por ondas sucessivas ali, fazendo em fases. Tá? O usuário vai passando feedbacks. A gente tem o pull, que a gente vai empurrar para o usuário. Isso aqui é parecido também, o push, né? O push vai empurrar para o usuário. Como o Big Bang também empurra, tá? Já o push não, deixa para o usuário ali, para ele puxar. Tá? O pull, né? Deixa para o usuário lá para ele fazer o download, puxar. Após a implementação, vai haver, né, a verificação se todas as partes são capazes de usar o serviço previsto, ou seja, os stakeholders, né? E também na implementação tem que ter a preocupação do suporte para um período de funcionamento experimental. Tá? A gente tem a revisão e encerramento. Na fase de revisão e encerramento, vai verificar se atende, né, todos os critérios de qualidade, essa mudança, tá? Se foram cumpridas. Verificar as lições aprendidas, se foram documentadas. Tá? E aí, por fim, encerrar. Né? Lembrando do PDCA, né, aquelas iterações, é nessa fase aqui de revisão e encerramento que aquela mudança pode não ser encerrada.
ela pode ser avaliada sobre o aspecto de não ter cumprido, não foram cumpridos todos os aspectos de qualidade que deveriam ser, e aí nessa revisão que foi feita, ela foi retornada para ser reconstruída, né? Validação e teste. Então, esse processo aqui, pessoal, muito importante. O propósito dele é garantir que os serviços novos ou alterados sejam adequados, tá? Sobre o ponto de vista da finalidade dele, né? Que é a utilidade, e sobre o uso dele, que é a garantia. Então, aquele produto ele está de acordo com a finalidade dele, as questões funcionais, a utilidade, e aquela transição ela forneceu os aspectos de uso, tá, são adequados, e dá garantia de uso do sistema, do serviço. Então, a validação ele visa isso daí. Assegurar também, tá, a entrega de valor agregado, tá, que ele tem que estar de acordo com o que foi acordado e é esperado, né? Na validação e teste, tá, alguns conceitos importantes aqui. Modelo de serviço descreve a estrutura e a dinâmica de um serviço que será entregue pela operação de serviço. A estratégia de teste, que define a abordagem de teste e toda a alocação desses recursos para se realizar esse teste. Um modelo de teste é o plano de teste que vai ter lá o objetivo de ser testado, tá? E terão lá os scripts. Então, no modelo de teste, eu posso definir planos de teste, tá? Os objetos que vão ser testados e os scripts, se no caso for software, que eu vou ter que usar para testar aquele componente, né? Aquela mudança. Eu tenho o pacote de desenho de serviço, tá? Vai definir ali os critérios da entrada e saída para todas as perspectivas de teste. Então, lembra lá que esse cara aí foi construído, ele foi definido lá no desenho, lá na outra fase. Quando ele chegar aqui, o pacote de desenho de serviço ele tem informações sobre os acordos de nível de serviço, os contratos de apoio, né? Informações específicas sobre o funcionamento do serviço. E aí é nesse momento que essas informações vão fazer com que eu possa testar e validar essa nossa transição, essa nossa mudança sobre esses aspectos aí. Então, os aspectos de teste, o que deve ser testado para aprovar uma mudança, ela tem que estar lá no pacote de desenho de serviço, tá? Os aspectos relacionados a o que a entrega vai fornecer, né, em termos dos requisitos, né, do serviço. Aí a gente tem aqui um modelo de teste e modelos em V, tá certo? O teste devem ser realizados durante todo o ciclo de vida do serviço, tá? Quando passarem pela transição. E o conceito de adequado para a finalidade e adequado para o uso. Tá? O adequado para a finalidade aborda aspectos de utilidade, né? Da finalidade do produto. E é onde o serviço faz com que o cliente espera. É onde o serviço ele é verificável por fazer aquilo que o cliente espera. É nesse momento que a gente está avaliando o que é a utilidade daquele serviço. Quando a gente fala sobre adequado ao uso, aborda aspectos da garantia. Aspectos de garantia em relação ao quê? Disponibilidade, capacidade, né, continuidade e segurança. Tá? Ainda sobre a validação de teste, a gente tem lá, tá, esses outros conceitos aqui, ó, sobre as atividades que são realizadas nesse processo. A gente tem a validação e gerenciamento dos testes, que é o planejamento em si, né, e o gerenciamento da elaboração, né, de relatórios sobre as atividades que foram realizadas. A gente tem o planejamento e desenho, então o planejamento e o controle de validação e elaboração de relatórios sobre as atividades realizadas.
Eu vou ter a verificação do plano e desenho de teste, tá? Ou seja, a certificação dos planos de desenho, modelos e scripts de teste. Eu vou ter a preparação do ambiente de teste, que vai criar um baseline do ambiente de teste. Então, eu sei o que vai ter como saída, eu sei o que é o esperado, tá, por esse ambiente de teste. No teste que vai ser realizado, o que foi preparado no ambiente, eu sei o que é que deve ser a minha linha de base. Se aquele teste tiver algum ponto fora da curva, o serviço, né, foi gerado, o produto que saiu está muito fora da curva, então esse teste pode servir para não validar essa mudança, né? Eu vou ter aqui o teste em si, tá, que vai ser a execução dos procedimentos e usando ali técnicas, tá, que podem ser manuais ou automatizadas para a realização desses testes. Eu vou ter a avaliação dos critérios de saída, certo? E a geração de relatórios por conta dessas saídas. E aí eu vou comparar, não tenho como não comparar o baseline, né? Porque eu sei o que vai sair, está de acordo com o que é esperado, com o baseline, então a comparação dos resultados das saídas que vão ser reais com o que eu planejei. Esse confronto vai acontecer nesse momento aí, nessa atividade. Eu vou ter a limpeza e o encerramento. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque a gente, nesse processo aqui de validação e teste, a gente cuida todas as atividades que são relacionadas com o gerenciamento em si, mas uma coisa que é muito importante é a gente criar o ambiente do teste e, ao finalizar o teste, a gente limpá-lo, tá? Para testes futuros. Por quê, pessoal? Quando a gente faz testes, a gente não pode viciar o ambiente, de forma que, se eu não limpei o ambiente, eu posso ter testes que foram feitos mascarados, né? Testes que não apontam imperfeições ou todos os riscos, né? Então, a limpeza desse teste vai me servir para isso, tá? Primeiro eu criei lá, preparei um ambiente para fazer os testes, e depois que eu finalizei, eu vou limpar esse ambiente e encerrar definitivamente, porque o teste ele chegou a validar, ou se ele não aprovou, não validou, então o ambiente eu tenho que limpar também, encerrar esse teste, para que o próximo ciclo ele comece de novo aqui e o ambiente ele esteja em condições de receber o novo teste, tá certo? Então ele vai ter que certificar isso aí, que o ambiente esteja limpo, tá? Caso o teste seja aprovado ou tenha sido não validado, mesmo assim eu tenho que me preocupar com estar fazendo essa limpeza dos testes, do ambiente de teste, tá? A avaliação de mudança, pessoal. Esse processo aqui, pessoal, tem os seguintes propósitos: avaliar o desempenho gerado sobre os resultados do negócio, tá? Avaliação dos resultados reais, tá? Seja na fase de teste ainda, tá? A gente está na fase de teste, para colocar em produção ainda, não foi liberado e ainda não foi implementado em produção. Eu preciso fazer uma avaliação dos resultados que aquela mudança realmente vai produzir, tá? Os riscos vão ser avaliados, tá certo? Nessa avaliação de mudança, e as questões relacionadas à mudança vão ser identificadas e gerenciadas, tá? Eu vou ter a avaliação, tá? Se uma mudança vai oferecer importante contribuição para a melhoria contínua do processo, tá? Como um todo, né? Do serviço como um todo. Conceitos importantes aqui desse processo são os relatórios, né? Que vão ser produzidos. Eu sempre falo e relembro vocês que uma avaliação é uma coisa mais formal, é uma auditoria, quase uma auditoria, é uma coisa mais ali que você vai pontuar, tá? Alguma coisa mais formalmente ali.
E aí, nessa avaliação de mudança, a gente vai poder gerar relatórios, tá? Relatórios de quê? Perfis dos riscos. Então, a gente está num período de transição onde a gente está construindo, ou construiu. Eu vou testar aquele produto, tá? Naquela fase lá de teste, tá? Avaliação e teste. Então, o que eu vou fazer? Validação, né? Validação e teste. Eu vou avaliar aspectos mais pontuais ali daquela atividade que eu esteja executando. Agora, a avaliação de mudança gera um aspecto mais amplo ali, global, daquela mudança como um todo. E aí, antes de realmente de liberar, de ter a liberação do cliente, a aprovação de liberação, tá? E implantação, eu tenho por parte do gestor, o dono do processo, para fazer essa avaliação de mudança aqui. E aí, todos esses relatórios vão ser relatórios que vão ser passados para alguém tomar a decisão definitivamente, tá? Então, vai ter lá os aspectos relacionados aos perfis de risco, relatório do desvio. Então, tudo que, porventura, gera aquele ponto fora da curva, né, que a gente chama, de imperfeições ali, oportunidade de melhoria, vão ser pontuados nesses desvios, né, de finalidade. Eu vou ter lá a declaração de qualificação e validação. E, por fim, eu vou ter as recomendações, que em caso de recusa e aceite, vão ter condições de, ao chegar lá para o nosso gerente de mudança, ele vai ter subsídios suficientes para poder decidir, certo? Se vai aceitar ou não aquela mudança ali, tá bem? O software pode ter sido desenvolvido, tá? Bem interessante. Um exemplo, a gente passou um ano construindo um software. Construiu, chegou na fase ali final para aprovação, aí uma questão de legislação mudou, e essa mudança impactou todo o projeto, porque ele tinha sido construído de uma forma, e aí, nesse momento que foram feitos os testes, validação e tudo mais, né, o produto está em condições. Só que na hora que eu vou avaliar essa mudança, de colocar ele definitivamente lá para o usuário usar mesmo agora, aí surgiu esse novo item, né, de questões de legislação. E aí o sistema vai ter que ser mudado ali. Aí, nas recomendações, a pessoa que fez essas avaliações, tá, quando foi olhar o checklist lá dos requisitos, talvez nem tivesse esse requisito ainda. E aí ele vai pontuar lá, ó, recomendações. Apesar de o sistema ter cumprido todos os requisitos de mudança, né, todos os requisitos relacionados aí com a possibilidade de aceite, recomendamos não colocar ele em produção por conta da lei número tal que foi, né, estabelecida, que tem parâmetros que devem ser mudados aí no sistema. E aí o gestor vai dizer assim, né, vai poder ter essa informação de recomendação, ó, recomendamos não colocar em uso, recomendamos recusar. Aí o gerente diz assim, não, vamos colocar em produção mesmo assim. Vamos colocar, eu vou aceitar ele. Mas foi recomendado que não colocasse ainda, né? Enfim, tá? Então é nessa avaliação de mudança que isso vai ocorrer. Atividades que são realizadas, tá? Então é planejar a avaliação de mudança, tá bem? Nesse planejar as avaliações de mudança, eu vou planejar uma avaliação de mudança, tá? Avaliar os efeitos intencionais e não intencionais que essa mudança vai provocar. Eu tenho também a atividade de avaliar o desempenho previsto. Então, nesse momento, eu vou realizar a avaliação de riscos com base nas especificações do cliente, que foi lá atrás, né? Lá no desenho. E aí, isso aí virou requisitos de nível de serviço, acabou chegando para a mudança, né? A gestão de mudança, através do pacote de desenho.
Eu vou ter aqui como visualizar os riscos aceitáveis e os riscos inaceitáveis. Para essa fase aqui de avaliação de mudança, o que é importante aqui pontuar são os riscos inaceitáveis, tá? Porque os riscos aceitáveis, eu não preciso estar pontuando eles. Eu quero colocar aquela mudança, eu quero implementar ela. Então, isso aí para mim não importa. Eu quero colocar esse cara em produção. Então, o que vai ser pontuado para mim aí, que é importante, são os riscos inaceitáveis de acontecerem, né? Probabilidade e impacto de acontecer. Então, é nessa avaliação de desempenho previsto. Eu tenho que avaliar também o desempenho real. Tá? Então, para que eu avalie o desempenho real, eu tenho que ter um protótipo, ou eu tenho que ter o fornecedor me mostrando ali uma prova, né? Um teste ali de prova para aquele item ali funcionando realmente. Tá? Então, nesse momento aqui, ele vai avaliar o quê? A mudança no serviço pós-implementação. Tá? Então, já implementado ele, tá? Implementado não quer dizer que ele tenha sido liberado já para o usuário final, né? Eu posso ter implementado ele na fase de testes ainda, de aceite, tá? É o cliente, o fornecedor do serviço, me convencendo que o serviço é bom para eu contratar dele, tá? Então, eu vou estar olhando o desempenho real dele se ele tiver implementado, né? Eu vou ter, nessa atividade, que realizar uma segunda avaliação de risco, porque nessa avaliação de risco previsto, eu estou ainda hipoteticamente só imaginando, né? Quando o serviço estiver em funcionamento, pode acontecer isso, 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 isso e isso. Tá? Mas quando ele está, eu estou avaliando o desempenho real, seja ele implementado por mim, na minha empresa, ou um fornecedor fornecendo um serviço para mim e ele está mostrando o serviço implementado, ou seja, funcionando mesmo, tá? É eu querendo contratar, por exemplo, um data center de um provedor de data center e ele já está implementado, ele não vai construir para mim, já está lá pronto. Então, eu vou avaliar os riscos reais. Aqueles riscos que eu tinha apontado, tá? Na previsão, os previstos, contratando um data center, né? De terceiros, pode acontecer isso, 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 isso e isso. Agora aqui não, na Vera mesmo, real, o fornecedor botando um serviço meu lá, né, em funcionamento, num momento de teste ainda, que seja, e eu vou estar realmente avaliando e pontuando outros riscos agora, tá? Que antes eu não conseguiria visualizar, tá bem? A avaliação de desempenho real vai indicar se a mudança implementada vai apresentar riscos inaceitáveis também para o negócio. Ou seja, eu quero saber se realmente, quando o produto estiver funcionando num ambiente real, tá? Ele pode me dar para o negócio algum risco que deveria ser mitigado antes, tá? São riscos que são inaceitáveis de serem produzidos sem antes eu poder chegar e dizer assim, já que eu estou fazendo a avaliação, eu vou recusar, tá? Eu recuso essa implementação aí em produção porque não atendeu tais requisitos. É um risco inaceitável para o negócio. E aí, pessoal, a gente tem aqui o gerenciamento do conhecimento. O que é isso? É o arcabouço que todos esses processos que a gente viu da gestão de mudança vão produzir para a gente. Tá? Então, o propósito dele é gerenciar o conhecimento, melhorar a qualidade na tomada de decisões, tá? Fornecer o conhecimento para que um indivíduo ou um grupo se valha daquele conhecimento, tá? Para sabiamente decidir. Tá? Eu vou ter aqui
garantir, o propósito dele é garantir as informações confiáveis e seguras. Lógico, porque eu só vou documentar as boas práticas, o que deu certo para mim. E o que deu errado, eu vou documentar como sendo uma lição aprendida. Não é para errar mais com o mesmo erro, né? Eu vou gerar conhecimento durante todo o ciclo de vida do serviço. Gerenciamento do conhecimento tem esses conceitos aqui, ó, pessoal. Tá? O DICS, né? Que é dado, informação, conhecimento e sabedoria. Tá? Então, voltando aqui uma pirâmide, tá? Lá na base da pirâmide eu tenho dado. Aqui informação, tá? Conhecimento e sabedoria. Tá? Ocorre que até esse momento aqui, eu tenho gestão. Eu posso ter gestão de dados. Isso aqui é importante, viu, pessoal? É gaivota, é importante para concurso. Eu posso ter gestão de dados, gestão da informação, gestão do conhecimento. Tudo isso eu posso cobrar dos meus gestores, da minha parte operacional, das pessoas. Tá? Eu posso ter essa cobrança. Agora, a sabedoria eu não posso. Tá? Eu não tenho gestão de sabedoria. Eu não consigo gerenciar sabedoria. Porque sabedoria é o que se faz, o que se decide com esse conhecimento que foi gerado aqui. Tá? Então, a gente vai ver, tem até uma questão, acho que eu trouxe aqui, de concurso, que tem esse quesito aí. Tá? Que ele diz que a gestão é só até aí. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Sobre a gestão do conhecimento, o que a gente tem? A gente tem o sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço. Tá? No arcabouço todo do conhecimento, o que a gente tem? A gente vai ter o portfólio de serviço. Tá? Dentro do portfólio, a gente tem o funil, temos o catálogo e os serviços obsoletos. Notem aí que os serviços obsoletos fazem parte aqui do histórico, né? Das informações, do conhecimento que foi produzido já. Se porventura a gente tiver um problema que foi por motivo da desativação de um serviço, que era essencial, que numa mudança de desativação daquele serviço não foram identificados os riscos, e existia ali um risco inaceitável, e aí ele foi validado na avaliação daquele teste ali de tirada daquele serviço, não foi plotado, não foi avaliado isso daí, e na avaliação ele foi aprovado, o que vai acontecer? A gente tem o conhecimento que isso aí aconteceu. Tá? Tem o histórico, ele está armazenado aqui, ó, tá? Num banco de dados, um arquivo de serviços obsoletos ali. Tá? Por exemplo, servidores que foram descontinuados, estão desativados ali, foram desligados por algum motivo, tá? Por não servirem mais, enfim, tá? Eu tenho esse histórico, tudo isso é conhecimento, tá bem? Por isso que o conhecimento está aqui em cima de tudo, ó, tá? E aí, fazendo parte desse catálogo, desse portfólio, né, a gente tem aqui, tá, o sistema de gerenciamento da configuração. Ele vai se conectar, tá? Ele é o gestor de diversas frentes, né? Diversos outros subsistemas. Então, eu vou ter o banco de dados de gerenciamento da configuração de diversas sub-áreas, diversos conhecimentos. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, um banco de dados, tá? De gerenciamento da configuração para uma categoria de itens de configuração. Eu posso ter outro banco de dados aqui para outra categoria de itens de configuração. Quer ver um exemplo aqui? Por exemplo, eu posso ter aqui, tá,
um banco de dados de itens de configuração que são as minhas mídias definitivas, tá? Eu posso ter outro que são, vamos supor, a base de dados de informação de pessoas, de todos os técnicos, né? Os recursos humanos. As pessoas não são ativos, né? Não são itens de configuração, então é uma base de dados de itens de configuração, também são. Então eu posso ter o sistema de gestão, de gerenciamento de configuração, ele pode ter diversos bancos de dados separados, um para itens de configuração categorizados dos softwares, né? Outro que são banco de dados dos inventários dos computadores da rede, outro dos técnicos, outros dos usuários. Por exemplo, um exemplo simples aqui, eu posso dizer que o LDAP da minha empresa, tá? Ele é um banco de dados de gerenciamento da configuração, de itens de configuração das pessoas, o LDAP? Pode ser, porque ele vai ter lá pessoas, grupos, né? Permissões, aquilo tudo ali são ativos do serviço, né? Itens de configuração, tá? Então, notem que para a gestão de configuração, sistema de gestão de configuração, eu posso ter diversos bancos de dados, tá? E aí é nesse momento que eu posso ter aqui, ó, tá? Esses bancos de dados gerando as mídias definitivas, né? Eu posso ter bibliotecas de mídia definitiva, eu vou ter planos, tá? Os planos de liberação, posso ter um banco de dados só com planos de liberação, só com planos de implantação, né? Eu posso ter um banco de dados que vai ter lá os ativos, documentos técnicos. Então, posso ter lá um arquivo, uma pasta lá dentro do servidor, que é o meu banco de dados de configuração de documentação técnica. Isso aí, para mim, também tá? Um banco de dados de incidentes. Isso aí também é um banco de dados de configuração, tá? De incidentes. Então, tudo isso, pessoal, eventos, tá? Vão ser armazenados dentro de banco de dados. Eu posso ter um banco de dados que pode compilar tudo dentro de um único lugar, de forma integrada. Por exemplo, eu posso ter um banco de dados de configuração, tá? De gestão da configuração, que tenha os incidentes, requisições de serviços, problemas, erros, mudanças, liberações, todos eles concatenando, tá? Dentro desse sistema, os incidentes que estão relacionados aos itens que estão lá na biblioteca de mídia definitiva, tá? Eu posso ter as requisições de serviço relacionadas aos itens, tá? Eu posso ter, por exemplo, aqui, uma mudança que está lá. Eu criei uma requisição de mudança, um RDM, requisição de mudança. E essa requisição de mudança, tá? Tem lá, fazer a alteração do serviço tal, e aí eu vou estar atrelando ali um item de configuração. Esse item de configuração, ele tem um seu acordo de nível de serviço, de funcionamento, tá? Isso tudo eu posso estar agregando, apontando eles nos relacionamentos que todos os ativos possuem, né? Tá? Aí aqui a gente tem, por exemplo, no banco de dados de gestão de configuração, o que é que eu vou ter aqui? Tá? Eu tenho, por exemplo, planos de teste, tá? De relatórios. Aí eu vou ter aqui os subsistemas, né? Sistema de gestão de disponibilidade, de capacidade, de continuidade, de segurança. Tá certo? E aí vão me dar políticas ali. Tudo isso vai estar sendo armazenado lá, tá? Nesse banco de dados. Tá certo? Que são um banco de dados também
de gestão do conhecimento, né? Todo o conhecimento produzido vão estar concatenado ali. Ainda sobre a gestão de conhecimento, as atividades dele. Eu tenho a estratégia de gerenciamento do conhecimento, tá? Estratégia, que é uma estratégia global da empresa para gerenciamento desse conhecimento. Transferência de conhecimento é algo importante, tá? Que deve ser preocupação para a gestão do conhecimento. Gerenciamento de dados, informação e conhecimento. Aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? Ó, a gestão de dados, informação e conhecimento. Porque a sabedoria, eu não faço a gestão dela. Eu não tenho como gerir. A informação eu tenho. Eu armazeno a gestão. Eu armazeno dados, armazeno informações e conhecimento em algum lugar. Tá? Mas a sabedoria não, ela é individual de cada um. É saber fazer alguma coisa com o conhecimento produzido, né? Eu vou ter o uso desse sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço, tá? Através do fornecimento dos serviços aos clientes, tá? Em diferentes regiões. Eu posso ter, por exemplo, problemas culturais, por conta de regiões muito distantes, questões de idiomas, questões culturais, onde eu documentando, eu gerando uma base de conhecimento, eu posso fazer melhor aproveitamento desse conhecimento aí, tá? Eu tenho o gerenciamento de conhecimento, tá? Que pretende uniformizar essas questões, tá, pessoal? Aí, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu só vou encerrar aqui esse nosso vídeo, a gravação, e aí a gente toma uma água e volta para resolver alguns exercícios, tá?